Olá a todos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que tenham tido um excelente recesso, final de ano com seus familiares. Mas agora nós iremos dar continuidade à nossa disciplina de conservação do solo e da água. E hoje nós iremos falar sobre o sistema de avaliação da aptidão agrícola das terras. É muito importante vocês aprenderem porque um dos trabalhos que nós iremos desenvolver é utilizando esse sistema de aptidão agrícola nas terras do Mali. Então teremos que estar entendendo como que esse sistema funciona. Obviamente o sistema ele é bem amplo, né? A gente vai tentar resumir aqui e passar as principais características, mas depois também deixaremos aí o material escrito para que vocês possam acompanhar. Eu vou fazer uma explicação do sistema, como que ele está estruturado. Na nossa aula de quarta-feira de dúvidas, nós podemos fazer um exemplo prático aplicando esse sistema para a gente começar a ter mais familiaridade com o assunto e depois aí até o final da nossa disciplina nós iremos estar sempre conversando e tirando as dúvidas que porventura forem surgir. O sistema de avaliação da aptidão agrícola nas terras ele é um sistema que foi desenvolvido já há alguns anos. Eu costumo dizer que esse sistema precisaria aí de uma adaptação, de uma melhoria, mas nós como cientistas, nós como professores, pesquisadores, estudantes críticos na área de ciência do solo, nós podemos fazer essa adaptação aí em função do local que nós estamos trabalhando. Quando nós falamos em sistemas para classificação de uso das terras, como que é o potencial de uso nas terras, no Brasil nós temos dois principais sistemas. A aptidão agrícola das terras, que é esse que eu irei apresentar na aula de hoje, e nós temos também o sistema de capacidade de uso das terras, adaptado para as condições brasileiras, que é o sistema que nós iremos aprender na próxima aula. Bem, o sistema de capacidade de uso das terras, só para vocês já ir familiarizando, ele está estruturado dessa maneira. Nós temos aqui 8 classes de capacidade de uso, de 1 a 8. Depois nós temos as subclasses, que seria erosão, solo, água e clima, que são essa parte aqui, essas letras. E nós temos aqui o subuso, seria o que? O que nós estamos avaliando dentro de erosão, dentro de solo, dentro de água, dentro de clima. Bem, mas esse aqui nós iremos trabalhar na próxima aula. Hoje nós iremos trabalhar com o sistema de avaliação de aptidão agrícola das terras. Nós falamos que esse é o sistema FAO brasileiro, o sistema adaptado aí da FAO. Ele foi criado, a sua primeira versão na década de 60, visando o que? O uso racional dos recursos naturais, necessitando de poucas informações para que nós consigamos chegar nessa avaliação da aptidão agrícola das terras. Uma coisa muito interessante que esse sistema tem é que leva em consideração os níveis de manejo, o socioeconômico, ou seja, quanto que o produtor tem, o quanto que ele está disposto a investir na sua terra. E isso pode mudar qual é a aptidão agrícola daquele solo, em função dessa melhoria do manejo. Que vai estar ligado aqui com a estimativa
da viabilidade de redução dos problemas, ou seja, com os investimentos que eu vou fazer nesse solo. É um sistema que permite o ajuste para condições locais, regionais, etc. Então, apesar desse sistema ter sido criado há bastante tempo, nós podemos adaptar ele para uma bacia hidrográfica, para uma região, para um estado, para um município, em função daquelas características que forem apresentadas. O sistema ele está estruturado em níveis de manejo, grupos de aptidão agrícola, subgrupo de aptidão agrícola e classe de aptidão agrícola. Quando nós olhamos essa estrutura, parece que fica um pouco embolado, um pouco confuso, mas no decorrer da nossa aula, vocês vão entender melhor essa estrutura do sistema. Quando nós falamos em nível de manejo, nós temos o nível de manejo A, que nós chamamos de nível de manejo primitivo, ou seja, é um manejo onde a gente não utiliza o investimento na terra, então ele é sem uso de capital, considera trabalho braçal ou tração animal, seria o manejo utilizados aí em assentamentos, em agriculturas familiares, subsistência com pouco investimento na terra ou praticamente nenhum investimento na terra. O segundo nível de manejo seria o manejo intermediário. Ele tem um baixo uso de capital para adubação, tratos culturais, fitossanitários, e temos o nível de manejo tecnificado, manejo C. Aqui nós já temos um alto nível tecnológico, aplicação intensiva de capital para mecanização, para fertilização desse solo, ou seja, nós podemos mudar qual será o uso daquele solo, pensando se eu vou ou não investir naquele solo. E uma coisa muito interessante que esse sistema traz é que quando nós estamos falando do manejo intermediário ou o manejo tecnificado, por mais que eles preveem um nível de investimento de capital, o uso da irrigação não é uma prática de manejo considerado. Talvez porque a época que esse sistema foi criado, o uso de irrigação era, ou a prática da irrigação, melhor dizendo, era se fôssemos avaliar o efeito benefício-custo, não valeria a pena. Por isso, ele não é considerado no sistema. E o nível de manejo A, que é o nível primitivo, ele não prevê o uso para melhoria daquele solo, uso de técnicas que poderíamos utilizar para melhorar o uso daquele solo. Aqui nós temos duas imagens, o manejo primitivo e o manejo tecnificado, seriam os dois extremos. Aqui uma tração animal e aqui um manejo bem mais tecnificado. E aí qual é a pergunta que nos fica? Qual que é o melhor solo, a melhor terra para esse produtor? E qual é a melhor terra para esse produtor? Será que para os dois produtores as condições de solo seriam as mesmas? Não, já posso te atentar, já posso alertar que não. Podemos imaginar que no manejo primitivo, quando não tem investimento, um solo mais fértil, com uma fertilidade natural melhor, ele atende muito melhor ao manejo primitivo. Porque um solo que ele não tem boas condições de fertilidade, o produtor B ou C que pode investir em fertilizantes, no caso, ele tem a condição de melhorar esse solo. Por outro lado, se eu for para o extremo do tecnificado, um solo com a melhor fertilidade natural, mas
situando num relevo mais íngreme, num relevo mais pedregoso, ele não seria interessante para um produtor altamente tecnificado, porque ia restringir o uso da mecanização desse agricultor. Acaba então que as condições, características de solos diferentes podem favorecer o produtor do tipo A ou o produtor do tipo B. O que nós iremos avaliar dentro da capacidade de uso? Qual a fertilidade do solo? Qual a disponibilidade de água, características de relevo, mecanização? Esses fatores vão estar influenciando se esse meu solo vai ser mais adequado para um manejo tipo A, B ou C. E nós iremos avaliar isso durante a nossa aula de hoje. Quando nós falamos em grupo de aptidão agrícola, nós temos 6 grupos, de 1 a 6, sendo que o grupo 1 são terras aptas para qualquer atividade agrícola, sem limitação quanto ao uso. Então, geralmente o grupo 1 são destinados a lavouras agrícolas, lavouras anuais, e nós dizemos que essas lavouras, esse solo possui boa aptidão para essas lavouras. No grupo 2, nós temos aí ainda a utilização para lavoura, só que agora a minha aptidão, ao invés de ser boa, ela é regular. Ela é regular e ela é recomendada para culturas do manejo do tipo B e C. E quando nós falamos na terra do grupo 3, nós temos agora a indicação para lavouras, entretanto essa indicação é restrita. Então nós saímos de uma aptidão boa no grupo 1, regular no 2, restrita no 3. Todas elas pensando em lavouras anuais. Quando nós vamos para o grupo 4, nós estamos pensando aí agora em pastagem plantada. E ela vai apresentar os 3 níveis de aptidão, boa, regular e restrita. No nível 5 seria, o grupo 5 seria aptidão boa, regular, restrita, entretanto agora seria silvicultura. 4 destinado para pastagem plantada, 5 silvicultura ou pastagem natural. E o 6 seria as terras então sem aptidão para uso agrícola. Nesse quadro nós podemos perceber aqui nesses quadros verdes e a combinação de grupo com a indicação dessa aptidão. Por exemplo, se eu tenho um solo com um grupo de aptidão 1, ele é indicado uma boa aptidão para lavouras. Se eu utilizar esse solo com preservação natural, com pastagem plantada, nós estamos subutilizando esse solo. Essa parte cinza indica subutilização. Entretanto, se eu tiver aqui um solo com uma aptidão indicada para o grupo 4, e eu estou utilizando esse solo com uma lavoura, uma aptidão aí regular, eu estou sobreutilizando esse solo, eu estou utilizando ele além da sua aptidão agrícola, ou seja, ao passar dos anos, nós iremos levar esse solo a um processo de degradação. Quando nós falamos no subgrupo de aptidão agrícola, a gente começa agora direcionar um pouco mais como está sendo esse grupo. Nós vimos que o grupo de aptidão agrícola, nós temos aqui o grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6.
E o subgrupo nós iremos combinar agora esses grupos com o meu nível de manejo. E o nível de manejo A, se ele tiver no grupo 1 aqui, ele é o A maiúsculo, boa aptidão. Eu posso ter o grupo minúsculo indicando uma aptidão regular, e quando ele está entre parênteses, nós indicamos uma aptidão restrita. Aqui o nível de manejo B, da mesma forma, e o nível de manejo C. Pensando que é a combinação agora do grupo e o subgrupo, que seriam essas letras. Esse quadro, tem um quadro na frente aqui que ajuda mais nessa interpretação. Por exemplo, quando eu tenho letras maiúsculas, essas letras maiúsculas indicam boa aptidão. Sempre que eu tiver letra maiúscula indicando boa aptidão, significa que o meu melhor grupo que tem é o grupo 1. Se eu tiver somente letras minúsculas, significa aptidão regular. Essa aptidão regular, ela é indicada pelo grupo 2. Quando nós temos letra minúscula entre parênteses, significa aptidão restrita. Se essa aptidão é restrita, ela está indicando o grupo de aptidão 3. O 4, ele é indicado para pastagem, sendo que a pastagem ela pode ser maiúscula, significando boa aptidão para pastagem. Ela pode ser minúscula, utilizando aptidão regular para pastagem. E pode ser minúscula entre parênteses, indicando a aptidão restrita para pastagem. Quando nós vamos para o grupo 5, nós temos o S de silvicultura, e a silvicultura também pode ser boa, regular ou restrita, e temos o N seria a pastagem nativa. A pastagem nativa também pode ser indicada dentro do grupo 5. E o grupo 6 não tem letra indicando qual é o subgrupo. Dessa maneira, o 6 ele está indicando diretamente classes sem aptidão para uso agrícola. Aqui um outro quadro mostrando esses graus de intensidade. Então nós temos aqui as lavouras no grupo nível de manejo A, aquele nível de manejo primitivo. Ele pode ser boa, regular, restrita ou inapta, se tiver ausência de letra. O manejo B, o manejo intermediário, ele pode ter lavouras ou terras para indicada para esse manejo, considerada boa, regular e restrita, da mesma maneira para o manejo tecnificado, boa, regular e restrita. Da mesma maneira teremos isso para a pastagem seria o grupo 4, para silvicultura ou pastagem natural, os dois aqui representando o grupo 5. Já comentei com vocês, mas quando nós falamos terra com aptidão boa, significa terra sem limitações para a produção sustentada. Nós teríamos restrições mínimas quando nós estamos falando de um solo com uma boa aptidão agrícola. Quando essa aptidão for regular, nós temos limitações moderadas para essa produção sustentada, e essas limitações reduzem a produtividade ou ela pode aumentar o investimento necessário, aumentar a necessidade de insumos ou investimentos. E a aptidão restrita, ela apresenta fortes limitações para essa produção. E ela é inapta quando exclusão ou ela não permite aí uma produção sustentada, e essa classe ela não é representada por símbolos. Quando tiver ausência de letras, significa que ela é inapta para aquele grupo de aptidão agrícola.
Quando nós iremos avaliar, nós iremos avaliar alguns fatores limitantes. Seria deficiência de fertilidade, deficiência de água, deficiência de oxigênio ou o excesso de água, suscetibilidade, erosão e impedimento à mecanização. Se vocês recordarem, logo no início, quando eu apresentei o sistema de capacidade de uso do solo, lá onde estava a subclasse, nós tínhamos também 4 níveis que nós avaliávamos, ou que nós iremos avaliar, para chegarmos na classe de capacidade de uso, que é erosão, solo, água e clima. Eu havia comentado no início da aula. Erosão, solo, água e clima. Quando a gente faz um paralelo com o sistema de aptidão agrícola, por mais que não são os mesmos fatores, basicamente nós estamos contemplando esses fatores. Se eu estou falando de solo, eu estou falando algo aqui da mecanização, estou falando algo da suscetibilidade à erosão, estou falando algumas características aqui de fertilidade do solo. Quando eu falo lá no outro sistema em erosão, eu tenho um tópico específico para erosão. No outro, quando eu falo em água, lá vocês vão ver que a gente está falando muito mais sobre excesso de água. Eu tenho aqui o excesso de água também representado nesse. E lá nós temos o último fator, que é clima. E o clima, vocês vão ver que nesse sistema que nós podemos também relacionar com deficiência de água, com o regime pluviométrico. Dessa maneira, os dois sistemas tendem a ter valores ou situações de avaliações muito semelhantes. Acaba que os dois sistemas, quando vocês fizerem o trabalho prático, ou quando nós formos fazer um sistema de avaliação, vocês vão ver que a tendência deles é a mesma, de maneira geral. Obviamente, um solo e o outro pode ter uma certa discrepância, mas de modo geral, os dois sistemas vão apontar na mesma direção, ou seja, usos mais restritos serão indicados por ambos os sistemas. Quando nós avaliamos os fatores limitantes, esses 5 fatores limitantes, nós iremos avaliar qual a intensidade desses fatores limitantes, qual que é o grau dessa limitação, podendo ser nula, ou seja, não tem limitação em relação àquele fator, pode ser ligeiro, moderado, forte ou muito forte. Uma outra questão que nós fazemos é a avaliação desse fator em relação à comparação. Ou seja, quando nós vamos avaliar esses fatores aqui, nós estamos pensando no nível de manejo A, ou seja, aquele nível onde não há investimento, onde não há melhoria. Então, não há aqui graus de limitações existentes no nível A. Eu posso fazer uma melhoria naquele solo, ou naquele fator que está limitante, e avaliar se aquela minha limitação ainda persistiu. Por exemplo, eu tenho um solo que está com uma baixa fertilidade. No ponto fertilidade, ele pode ser então uma limitação moderada ou muito forte, ou forte. O nível de manejo B tem um certo nível de investimento, então eu poderia colocar ali um pouco de calcário e reduzir um pouco daquela limitação. Então, para o manejo B, aquela limitação da fertilidade não vai ser tão intensa quanto para o nível de manejo A, onde não tem investimento. O nível de manejo C, onde emprega o maior uso de recurso, eu posso zerar aquela limitação. Eu posso levar aquela limitação para nulo. Então, quando nós fazemos essa avaliação dos fatores limitantes, nós temos que começar a pensar, a raciocinar com o produtor que nós estamos trabalhando.
bom, esse produtor é um produtor tecnificado, será que essa limitação realmente está limitando aquele uso? Será que ele consegue superar essa limitação? Esse é o exercício que nós temos que fazer. Deixa eu melhorar o microfone aqui, tá? Lembrei que na última aula vocês falaram que a aula ficou baixa, hoje eu arrumei o microfone, espero que esteja melhor. Quando nós avaliamos do ponto de vista de fertilidade, uma deficiência nula em fertilidade, nós podemos perceber que a saturação por base acima de 80%. Uma limitação ligeira, nós temos uma saturação por base entre 50 e 80. Lógico, tem outros parâmetros aqui, eu estou falando só em termos de saturação por base. Moderado entre 50 e 30, 30 e 50 e assim por diante. Quando nós falamos em deficiência de água, é aquilo que eu comentei com vocês, nós estamos pensando no regime pluviométrico. Se nós não sabemos qual que é a precipitação que ocorre naquela região, se é muita, se é pouco, nós podemos avaliar a vegetação nativa. Aqui nós temos vegetação por floresta, equatorial, tropical, subtropical. Esse fundo amarelo que dá a cor desse slide do fundo aqui, ele não conta, tá, gente? Ele é um vazado e está acompanhando a cor do slide. Por exemplo, a floresta equatorial é esse em vermelho. A tropical, ela está em todas as faixas aqui. O cerrado, a floresta subtropical é esse verde aqui. O cerradão tropical é esse final aqui. Nós podemos perceber que, em função dessas tipo de uso, floresta, cerradão, cerrado ou campo, e as condições onde ela se encontra, se é uma região equatorial, tropical, subtropical, nós teremos essas florestas classificadas como hidrófila, higrófila, perúmida e assim por diante até subcaducifólia, caducifólia. Quando nós temos essa maior quantidade de água, nós temos aqui a limitação nula por deficiência de água. Quando nós temos vegetações mais subcaducifólia e caducifólia, nós temos aqui limitações ligeiro a moderado em relação à deficiência de água, ou seja, regiões onde chove menos. Quando nós avaliamos o excesso de água, isso nós estamos já avaliando muito mais dentro do nosso perfil do solo. Quando nós estamos avaliando a falta de água, nós estamos pensando mais no mais global, mais na região, mais nas condições climáticas e pluviométricas. E quando nós estamos avaliando o excesso de água, nós estamos pensando se esse meu solo ele é bem drenado, mal drenado, excessivamente drenado e assim por diante. À medida que eu vou saindo de um solo muito bem drenado, excessivamente drenado, para um solo mal drenado, muito mal drenado, eu vou criando limitações por excesso de água. Então nós temos aqui essas classificações, né, em termos de drenagem do solo e qual seria o grau de limitação. Em relação à erosão hídrica, desde a erosão, uma classificação nula em relação à erosão hídrica até muito forte, e nós estamos pensando aqui muito mais em erosão laminar e erosão onde houve remoção do horizonte A ou parte desse horizonte A. Então seria muito interessante que nós tivéssemos uma área nativa, próxima, para a gente avaliar esse horizonte A, quanto desse horizonte A foi perdido em função daquele uso, para a gente avaliar qual está sendo o grau da minha erosão daquela área onde nós iremos avaliar.
Impedimento à mecanização, nós estamos trabalhando muito mais com o relevo. Na parte de baixo, aqui onde está o grau, tem o nulo, ligeiro, moderado, forte, muito forte, essas letras aqui. E aqui nós temos a classe de relevo. Relevo plano de 0 a 3, relevo suave ondulado de 3 a 8, moderadamente ondulado 8 a 12, ondulado 13 a 20, fortemente ondulado, montanhoso e escarpado. E aqui nós temos alguns equipamentos que podem trabalhar nesses relevos. Por exemplo, se eu tenho um manejo tecnificado e eu tenho aqui um relevo forte, montanhoso, acima de 45%, isso não é interessante para esse produtor tecnificado, porque nessa condição eu só tenho tração animal que poderia estar utilizando. Dessa maneira, esse solo pode ser interessante para um produtor primitivo se aquele solo apresentar, por exemplo, boas características de fertilidade. E aqui nós temos a viabilidade melhora. Lembra que eu comentei com vocês que nós teremos que avaliar aí dentro do manejo B e C essa melhoria daquele fator. Então, dentro dessa melhoria do fator, nós temos 4 classes de melhoria: classe 1, 2, 3 e 4. A classe 1 são poucas melhorias, práticas simples, então essa prática ela é uma prática utilizada pelo produtor intermediário. A classe 2 já tem um nível de investimento maior e com isso ele é compatível para o nível de manejo C, aquele produtor tecnificado. Uma prática de melhoria da classe 3, ela seria viável somente se nós trabalhássemos em associações, em comitês de bacia, a nível de vários produtores, porque ele seria inviável para um produtor individualmente. Já a classe 4 são aquela classe onde nós sabemos que pode melhorar, só que a condição de investimento é tão elevada que fica inviável nós utilizarmos aquela melhoria. Talvez quando esse sistema foi pensado, aquela questão de falta de água, que é considerado somente o índice pluviométrico, poderia considerar a irrigação, mas talvez na época a irrigação, o custo para se fazer uma irrigação, ela seria uma viabilidade melhor a classe 3 ou 4, por isso que não é considerado no sistema de aptidão agrícola. E aqui nós temos o que se enquadra dentro de cada uma dessas classes de melhoria. Aqui são alguns exemplos compilados que a gente elaborou. Por exemplo, na classe de fertilidade, a classe 1, que seria o manejo B, ele pode fazer adubação verde, incorporação de compostos orgânicos, aplicação de diversos tipos de tortas, correção do solo e calagem até 2 toneladas por hectare e adubação com NPK na faixa de 200 kg por hectare. Quando nós vamos para a classe 2, que daí já entra o manejo tecnificado, o produtor tecnificado, nós temos aqui, além do que pode ser feito na classe 1, uma adubação com NPK mais micronutriente, adubação foliar, dessalinização do solo, combinação de práticas com mulching, correção do solo, calagem acima de 2 toneladas por hectare. E para isso nós temos para os 5 pontos de limitações que nós avaliamos. O ponto 2, que é a deficiência de água, observação novamente que não é considerado o uso da irrigação. Então, como que nós iremos melhorar essa deficiência de água? Será por meio do manejo. Redução das perdas de água pela chuva, incorporação de restos culturais. Essa redução aqui é controle de erosão, gente. Construção de terraços, plantio direto e assim por diante. Melhoria do excesso de água, ele seria aí
né, considerando o manejo B e C, práticas simples de drenagem, a classe 1, 2, trabalhos intensos de drenagem, e o 3, projeto de desenvolvimento integrado, já que o 3 há necessidade aí de uma associação ou de vários produtores. Melhoria da suscetibilidade à erosão, né, classe 1, o que poderia ser utilizado, planta de cobertura, preparo reduzido, cultivo em faixa, capinas alternadas, etc. Classe 2, terraceamentos, clarificação subsolagem, diques, canais divergentes, canais escoadouro e assim por diante. Depois nós temos aqui classe 3 e classe 4 de erosão. Pensando que a classe 3 são aquelas viáveis somente com associações de produtores, e classe 4 seria inviável economicamente. E por fim aqui, melhoria do impedimento à mecanização. Como a mecanização ela é bem específica e como nós vamos melhorar essa viabilidade, ela é considerada somente para o produtor do nível C. E essas práticas seria construção de estrada, drenagem, remoção de pedra ou sistematização do terreno e assim por diante. Quando nós avaliamos essa aptidão, essas classes de limitações, depois nós temos que entrar em quadro guias. O sistema de aptidão ele traz 3 quadro guias. O primeiro quadro guia é um quadro guia voltado para clima tropical úmido. Tem um outro para clima tropical semiárido e um outro para clima subtropical, que seria na nossa região aqui, nós iremos trabalhar com o clima subtropical. Para quem é da região mais do Nordeste, vai trabalhar com o quadro do semiárido, para a região mais amazônica, mais com o clima tropical úmido. Quando nós plotamos esses valores, essas classes de aptidão agrícola, esses subgrupos, por exemplo, o subgrupo 1, Azão, Bzão, Czão, ele tem a convenção dessa cor. Se eu tenho Azão e Bzão maiúsculo, independente como vai ser o C, se ele vai ser regular, restrito ou inapto, eu tenho esta cor. Se eu tenho o Bzão e o Czão maiúsculo, independente se para o manejo primitivo, o manejo A, ele é restrito, regular, restrito ou inapto, ele vai ter essa cor. Então, há uma convenção de cor para os mapas de aptidão agrícola, que a gente pode visualizar por essas cores. E também há algumas convenções. Se eu tiver esse achurado, significa terras aptas para cultura de ciclo curto, porém inaptas para cultura de ciclo longo. Ou seja, não são indicados para a silvicultura. Se eu tenho esse tracejado agora na horizontal, significa terras aptas para cultura de ciclo longo, porém inaptas para cultura de ciclo curto, ou seja, culturas anuais. Se nós tivermos, por exemplo, esse Vzinho, terras aptas para arrojo e inundação. O tio, terras com irrigação instalada ou prevista, e assim por diante. Uma outra questão que pode ter nessa legenda, nesses grupos, é, por exemplo, umas aspas após aqui o grupo. Se eu tenho a aspa, significa que nesse local eu posso ter mais de um cultivo por ano, 2 cultivos por ano. Pensando que aqui é o grupo A, B e C, que são grupos para lavouras, são terras onde eu posso ter 2 safras agrícolas por ano. Se nós tivermos um traço contínuo de baixo, significa que naquele solo onde está aquela indicação do grupo, eu posso ter manchas pequenas de solo com aptidão superior à indicada.
Ou seja, nesse caso aqui, é uma aptidão 2, A, B e C regular, eu posso ter alguns locais onde a aptidão para o A, para o B ou para o C, ela é boa. Mas, em função da escala, do levantamento, isso não é possível a gente visualizar no mapa. Da mesma maneira, se nós tivermos a linha tracejada de baixo, significa que eu vou ter mancha ou locais onde a aptidão vai ser menor do que a indicada. Nesse caso aqui, 2, A, B e C, que seriam regulares, eu posso ter aptidão restrita para o A, B ou C em alguns pontos. Podemos ter também a combinação dos dois, combinação do tracejado, da linha contínua e do tracejado, indicando novamente que nós podemos ter áreas com aptidão melhores do que aquelas e aptidões piores do que aquela indicada, sendo que a gente vai ter mais aptidões melhores do que aptidões piores, porque a linha contínua está acima, está logo abaixo, está a linha contínua, e abaixo dela está a linha pontilhada. Nós podemos ter o inverso, a indicação da aptidão agrícola, a linha pontilhada e abaixo a linha contínua, indicando que vai ter associação de terras que onde tem aptidões menor, vai ter porções de solo com aptidões menores do que a indicada e melhores do que a indicada. E na divisão do mapa entre uma classe de aptidão agrícola e outro grupo de aptidão agrícola, nós podemos ter essas linhas contínuas e pontilhadas. E nós iremos mostrar isso daqui a pouco. Por exemplo, vou colocar aqui um exemplo prático, somente das indicações, mas posteriormente na nossa aula de quarta-feira nós iremos fazer o passo a passo aí com o perfil de solo. Aqui nós temos a utilização do quadro guia, aspectos básicos. Esse aqui é um quadro guia para o clima subtropical, que seria as condições onde nós estamos. Lembrando que existe quadro guia também para clima tropical semiárido, subtropical, que é o que nós estamos trabalhando, e o tropical úmido. E nós podemos desenvolver outros quadros guias para nossas condições locais, regionais. Aqui eu tenho um quadro resumo, tentei juntar todas aquelas limitações, de fertilidade, deficiência de água, excesso de água, suscetibilidade, erosão, impedimento e mecanização. Aqui eu trouxe deficiência de água, ao invés de trazer as condições de vegetação nativa, eu trouxe aqui qual é a limitação em termos de precipitação. Por exemplo, nulo, sem deficiência de água, ligeiro, pouco acentuadas, cerca de 3 a 5 meses no ano, moderada, acentuada, cerca de 4 a 6 meses no ano, com precipitação invariando de 700 a 1000 milímetros por ano. E, por exemplo, a muito forte aqui, severa, mais de 9 meses de limitação por deficiência de água, com precipitação menor do que 500 milímetros por ano. E aqui nós temos o nosso quadro guia, aqui embaixo. Aqui eu tenho o meu resultado da minha análise de solo, do meu perfil de solo. E aqui nós temos qual que é a deficiência de fertilidade, a deficiência de água, a deficiência de oxigênio, a limitação por erosão, mecanização, para chegarmos ao nosso subgrupo. Então, analisando a fertilidade, eu tenho do resultado da análise de solo que a minha fertilidade aqui, a saturação por base baixa, aí 37%. Quando nós olhamos essa saturação de 37%, eu vou voltar aqui. Eu estou
estou voltando muito, mas só para vocês. Aqui, ó, 37%, ele vai ter aqui de moderado, entre 30 e 50. Então, aqui no nosso quadro guia, poderia ter voltado aqui, né, gente? Mas tá bom. Entre 30 e 50, tá aqui, entre 30 e 50 ela estava como moderada. Nós entramos no quadro guia e achamos que é o moderado. O moderado ele vai ser restrita para o manejo A. Então aqui está moderado. O manejo B, eu posso ter uma melhoria dessa fertilidade. Eu posso fazer uma calagem até 2 toneladas, eu posso ter uma melhoria. Então eu consigo tirar essa minha restrição de moderado e levar ela para nulo ligeiro, ou talvez ligeiro. Aí vai da nossa percepção e de como a gente vai estar familiarizado com o sistema e como a gente vê aquele produtor que nós estamos trabalhando. Se eu levar essa limitação para um produtor tecnificado, ele facilmente leva essa limitação para nula. Quando nós avaliamos aqui em relação ao excesso, a falta de água, nós temos aqui a floresta subperennifolia. Voltando no quadro guia para esse tipo de floresta subperennifolia, nós temos que essa limitação é nula ligeira. Para o A, está aqui. Nula ligeira nem tem aqui, porque a primeira limitação é ligeira barra moderada. Então, se ela é nula ligeira para o A, com certeza para os demais vai ser menos do que isso. Então, aqui eu coloquei um nula, considerando uma melhoria de classe 1. E aqui também coloquei nula, considerando essa melhoria de classe 1. Oxigênio seria um solo moderadamente drenado, quando nós olhamos lá na questão de excesso de água, ele é um solo ligeiro, que tem uma limitação ligeira para o nível de manejo A, ligeira para o B e ligeira para o C. Uma vez que esse solo, nessa condição de estar moderadamente drenado, não é interessante, e está aqui moderadamente drenado, ele não tem melhoria a ser feita e não há por que a gente fazer, por exemplo, uma prática de drenagem nesse solo, que ele já é moderadamente drenado. Em relação à erosão, ele tem aqui a erosão laminar moderada, sulcos raso e pouco profundo. Essa limitação ela pode ser ligeira para o pequeno produtor, e aqui a ligeira seria ela pode ser nula para o B, ele pode corrigir isso, e pode ser nula para o C. Em termos de mecanização, relevo forte ondulado, sem pedregosidade, sem rochosidade, mas ele está no relevo forte ondulado. Esse relevo ele é ligeiro para o produtor A, uma limitação ligeira para o A, ligeiro para o B, e o C, que depende mais da mecanização, também vai ser aí ligeira. Então nós temos qual é a limitação para cada tipo de produtor e para cada condição avaliada. Agora nós iremos utilizar o quadro guia para saber se aquela limitação ela vai ser boa, regular ou restrita para aquele produtor. Voltando no início então para fertilidade, o produtor primitivo que possui uma limitação moderada em fertilidade, eu tenho que, para esse produtor, como essa deficiência é moderada, nós temos aqui ele é restrito o manejo para esse produtor A. Para o produtor B,
ele vai ser boa, porque corrigiu, e o produtor C também vai ser boa. Em relação à água, para o produtor A, boa, o B boa e o C boa. Para o oxigênio, o produtor A, ligeiro, se eu entrar aqui, o ligeiro A é boa, o B, ligeiro, aqui ó, é boa, o C, ligeiro, ligeiro 2 aqui, ele seria regular. Regular, tá? Minúsculo, tá vendo, gente? Erosão, ligeiro no A, aqui ele é boa, no B, nula, ele é boa, C, nula, ele é boa. Mecanização, ligeiro no A não tem, então aqui ele é boa. Ligeiro no B, está aqui na primeira linha, ele é boa. E ligeiro no C, o ligeiro no C está na segunda linha, ele é regular. Regular, minúsculo. Para nós criarmos o subgrupo, agora nós pegamos a classe mais restritiva dentro do manejo A, mais restritiva dentro do B e mais restritiva dentro do manejo C. Ou seja, o mais restritivo do A é o A entre parênteses, A minúsculo entre parênteses. No B, ele é o B maiúsculo, e no C, eu tenho C minúsculo aqui e C minúsculo aqui. Nós temos que o grupo de aptidão agrícola desse solo para essas condições edafoclimáticas, ele pertence ao grupo 1, com aptidão regular, com aptidão restrita para o manejo A, boa para o manejo B e irregular para o manejo C. Restrita no A, boa no B, regular no C. Aqui nós temos algumas representações de mapas. Então aqui 1, ABC, restrita no A, regular no B, boa no C. 2, AB, aptidão regular para A e B, inapta para o C, porque tem ausência de letra. Aqui nós temos aptidão restrita para o C, inapta para o A e B. Então, aqui nós temos aquilo que eu havia comentado no slide anterior. E aqui nós podemos colocar qual era o problema que gerou essa aptidão, por exemplo, restrita no A, regular no B e boa no C. Por exemplo, problema de fertilidade. Aqui ela é regular nos dois, no A e B, e inapta para o C. Por exemplo, problemas com mecanização aqui, que vai ser inapta para o C. E em termos de fertilidade, levou ele a ser regular para A e B. E aqui, problema sério de fertilidade fez com que fosse inapta para A e B, onde não tem investimento ou tem pouco investimento. E mesmo assim, ele ficou restrita para o C, mostrando que os problemas de fertilidade eram muitos. Aqui, aquilo que eu comentei com vocês, então, 4, P maiúsculo, aptidão boa para pastagem plantada. 5, SN, boa para silvicultura e regular para pastagem nativa. Esse 5N com tracejado contínuo é regular para pastagem nativa, havendo manchas de solo com aptidão superior à indicada. Aqui a linha está tracejada, mostrando que aqui os dois solos pertencem ao grupo 5, só que com indicações aqui, vamos dizer assim, no segundo nível, diferentes. Aqui o 6, que seria a área para aptidão sem aptidão agrícola, ele não acompanha a letra. Aqui nós temos um mapa, né, um estudo que foi feito e está publicado na Revista Brasileira Ciência Solo, Silva 2010. Aqui são lotes, vocês podem perceber aqui vários lotes que foram distribuídos, e aqui um mapa de aptidão agrícola. Sei que está muito pequeno, mas pela cor vocês podem perceber aqui que nós temos essa cor mais, não sei que cor que é essa aqui, mais para o alaranjado,
ele é 3B minúsculo entre parênteses, ou seja, a área restrita para a agricultura do nível B, para um nível intermediário. O amarelo é 4P minúsculo, é aptidão regular para pastagem plantada, e o cinza é o 6, sem aptidão para uso agrícola. Nessa mesma área foi feita aqui um mapa de interesse ambiental, né, área de reserva, área de banhados, e o mapa de uso atual da terra, onde tem o banhados, cultivos agrícolas, solo exposto, e depois foi feito o conflito. E onde está verde significa uso satisfatório, onde está esse mais para marrom, laranja aqui, está subutilizado, e onde é o vermelho está sobreutilizado. Então, nós podemos ver que o vermelho aqui é um conflito de uso onde nós estamos utilizando o solo acima do potencial ou da capacidade produtiva desse solo. E o cinza aqui são áreas que deveria ser de preservação permanente. Então está com conflito ambiental. Obrigado. Espero que eu tenha elucidado alguma coisa aí do manual de aptidão agrícola das terras. E na nossa aula, na quarta-feira, nós podemos fazer 1, 2 exemplos desta avaliação da aptidão agrícola, uma vez que vocês vão utilizar para o trabalho prático. Bom estudo a todos e nos vemos na quarta-feira. Um abraço.